Senhor abençoado, obrigado a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos para aprendermos a palavra do Senhor. Deixa que esse dia eu estou um pouco rouco. Assim, os momentos que se muita gripe, ontem muita gripe, meu Deus, tomara que eu dormisse melhor amanhã. Mas dá para vocês entenderem a voz, né? Estou em voz aí. Mas graças a Deus, que o Senhor nos deu a oportunidade de poder estar aqui com os irmãos para aprendermos juntos a preciosa palavra do Senhor. Nós estamos aí nessa abençoada missões que têm sido nosso conhecimento, e são as pessoas que realmente não gostam da escola dominical estão tendo aí um prejuízo, de não aprender as lições preciosas desse trimestre. Mas graças a Deus que nós aqui estamos com esse objetivo de aprender a palavra do Senhor. E hoje vamos tratar dessa sétima carta. Já vimos aí estudos excelentes em relação às demais, às anteriores, e hoje em relação às cartas, vai se fechar aí com essa carta a Laodiceia, uma igreja que era quente, era fria. O autor aqui da revista até sugere, faça assim algumas perguntas em relação a essa questão: por que ela não era quente, por que ela não era fria, mas morna, E o que levou essa igreja a optar, a decidir por nem ser fria completamente ou por não ser quente? E eu achei interessante essa sugestão feita por toda essa revista. Ele até disse: pergunta para os irmãos, o que eles acham, o que levou essa igreja a não ser nem quente, nem porosa e nem fria de uma vez, mas ficou em meio termo. Decidiu, escolheu ser morno. Do ponto de vista das irmãs, o que vocês acham? Por quê? Vocês não têm noção? Ela enriqueceu muito. Então, o fato foi ter enriquecido muito. Legal, opinião. E aí atrás? Você acha? Sei lá, não. Acho que eu fui simplificado. Tem. Muitos falam que ela era uma cidade que não tinha água. Tinha pouca água, vinha de outra cidade. Então, por causa do encanamento, chegava morna. Então, levou o nome dele. Isso aí é relacionado à cidade, Então, é também a cidade. Tem um significado realmente por trás. E os irmãos, o que acham? A gente acha que vamos entrar nessa. Imagina um irmão com sede, bastante sede, que não tomou uma água ou fria, de repente uma água morna, saloba, rejeitaria, você não aguentaria, não conseguiria beber. Legal. Aí vocês estão trabalhando um pouco na geografia e a história da cidade. Vamos para o que levou a igreja, a Laodiceia, chegar a esse ponto. A igreja em si levou ela, nem era fria, ou seja, descrente de uma vez, por que é fervorosa? Se você morre. Você está acomodada? Beleza, boa ideia, acomodada. É uma igreja que nem era espiritual e nem totalmente carnal. Era uma igreja que ficava em cima do muro. Isso. Mais ou menos eu acredito assim. Beleza, agora vamos definir a razão que levou ela a ser assim, Veja bem, vamos ser rápido aqui, porque é uma introdução, só para isso. Quem queira, vamos tratar. Você sabia que a Bíblia ela fala de três, vamos dizer assim, para nós entendermos, três tipos de coração, vamos dizer assim: o coração frio, quente, e Jesus tratou que essa aqui é morna. Aí vamos entender o que leva a igreja a ser quente, o que leva uma pessoa a ser totalmente frio, alienado de Deus, não quer saber. Vamos rapidinho aí, Lucas capítulo número 24, verso 32. Jesus vai ensinar algo interessante, Lucas registra aí algo. Lucas 24, verso 32. Com isso eu vou
introduçãozinha rápida aqui, depois vamos para a lição. E disseram um para o outro: porventura não havia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, enquanto nos abria as Escrituras? Amém. Coração fechado. Não, ao invés que eles estão dizendo, porventura não ardia em nós o nosso coração. Nós tínhamos Os dois discípulos no caminho de Emaús. O que provocava esse ardor no coração? A palavra. Exatamente. Entendeu? Um elemento que faz a gente ter uma vida fervorosa, que traz realmente essa ação de Deus e produz em nós bom resultado, que leva-nos a ser um crente fervoroso, é a ação da palavra. Não tinha palavra? Lá tinha palavra, agora aos casos em relação à palavra. Ou seja, uma vez que a igreja faz descaso da palavra, não dá o devido valor, a credibilidade, a fé. Não vive a palavra. Isso, que a palavra ela é vida, tem o poder de produzir o resultado. Isaías capítulo 55, verso 11. Toda palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, sem produzir aquilo que lhe apraz e prosperar naquilo que eu a designei, eu a enviei. Isso é a palavra de Deus. Ô, glória. Uma vez que a igreja ela se esquece da palavra de Deus, ela vai perdendo o fervor. Por quê? Esse fervor é produzido pela palavra de Deus. Amém? Amém. Já até prometeu um pouco. Tenta melhorar. Mateus capítulo 24, verso 12. Vamos ver. Veja que aí é o inverso, é o oposto. O antônimo dessa quintura, desse fervor. Tá? Por se multiplicar a iniquidade, o amor que se multiplicará. Quer dizer, o que é que traz esfriamento? Pecado. Pecado. Pecado é iniquidade. Ou seja, virar a resposta para Deus. Está separado de Deus, é uma pessoa ser realmente frio. Quem tem amor é frio mesmo. Mas nós se alegramos porque a palavra produz em nós o contrário, né? Ou seja, por que ela produz esse fervor? Porque a palavra de Deus ela atua em o nosso espírito. E aí nós entendemos que diz Paulo em Romanos capítulo 12, verso 11. Como é que Deus quer que nós lhe sirva a Deus? Vamos ver Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Isso não estava acontecendo na igreja do céu. Correto? Não. Veja aqui. Não sejais vagarosos. Essa versão diz: não sejais preguiçosos, descuidados. Mas sejais fervorosos aonde? No espírito. No seu espírito. Como está dizendo aí? É a ação de Deus no espírito do homem. Paulo servia assim. Eu não vou ter tempo para ficar mostrando para vocês agora, mas se você ler essa mesma carta, capítulo 1, verso 9, Paulo diz isso, que ele servia no espírito. E tem outros que eu não vou entrar agora sobre a vida do Paulo. Mas eu, para vocês, tenho que entender a razão que levou a igreja a ficar nessa condição, em meio termos. Primeiro, desvalorizar a palavra de Deus. Desvalorizar os valores que essa palavra traz como ensinamento para a conduta, fé. Desvalorizou isso, tá? Ela chega a esse estágio de mornidão. E o que ela produz em Jesus? Alegria, gozo, felicidade? Ou ela produz ânsia, náuseas, aquele desejo de vomitar? Então agora vamos parar nisso. Nessa introdução, deu para vocês terem uma noção? Agora dá para responder melhor se perguntar, né? Porque a palavra do Senhor fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a si mesmo. Mas amar o próximo não é de fingimento. Infelizmente, não está pedindo as costas femininas, a gente sente até na hora do tapa. O fingimento é característica dele? Hipócrita, né? Hipócrita que age assim. Mas não é Deus sorrir por mão e por trás. É exatamente o que a igreja mostra, que as características dela é essa. Duas personalidades. Duas personalidades, uma decisão. Não ter realmente um amor, opinião própria, firmada na verdade. Isso é interessante. Pois bem, deu para nós entender até aqui já nessa introdução algo sobre essa sugestão que nos dá o autor da revista. Tá? Bom, para nós agora já entrar mais atento aqui que vamos aprender. Existem alguns solos que dizem que
uma das melhores formas para entender, para interpretar bem sobre as 7 cartas do Apocalipse. Eu achei interessante essa visão de um pastor chamado Jonatas. Tem um escrito dele e ele falou isso. Então, para se entender a igreja, as igrejas da Ásia, 7 igrejas, existem 3 maneiras essenciais. Eu acho que nós estamos na última, mas vamos aqui fazer mais um interato sobre isso. Ele fala o seguinte: primeiro ponto é entender que o primeiro ponto é o ponto de vista geográfico e histórico, ou histórico e geográfico, ou seja, que essas igrejas realmente elas existiram. A história e a geografia prova que elas não são simbólicas, elas não é a figura de linguagem do Apocalipse, não, é real. As 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, hoje em função da Turquia, elas realmente existiam. Você pegar um mapa antigo, você vai ver que está lá, aparece lá. Então, historicamente, geograficamente, aparece a realidade dessas igrejas. O segundo ponto de se interpretar, melhor de se entender essas 7 cartas, é pessoalmente e individualmente. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas representam as demais igrejas que há hoje, até a nossa atualidade. Por exemplo, os mesmos problemas que existiam naquelas igrejas, os mesmos tipos de pessoas que haviam naquelas igrejas, elas existem hoje, nas igrejas atuais. Hoje, nas igrejas atuais, tem pessoas como a igreja de Éfeso, de Esmirna, e assim vai, até chegar a Laodiceia. Infelizmente, existem pessoas, e queira Deus, que essas pessoas vão estar no nosso meio, representando esse ponto negativo da igreja de Laodiceia. Mas é da igreja. E como igreja local, né, nós aqui estamos como crentes militantes, meditando até chegar realmente no que o Senhor tem desejado para nós, né, até a glorificação. E o terceiro ponto interessante é que ela a forma de se entender é profética, tá? Porque todas elas realmente apontam um tempo, um período, uma era da igreja, até os tempos em que nós estamos vivendo. Como, por exemplo, essa carta, ou seja, essa igreja, ela representa muito bem a igreja do tempo presente, do tempo que nós estamos vivendo, tá? Então, esses 3 pontos eu achei interessante para se entender essas cartas. Vocês lembram o primeiro? Não lembraram? Histórico e geográfico. O segundo? Pessoal e individual. E o terceiro? Profeta. Amém? Prossigamos agora na revista. Não, tá bom. Eu não ligo muito para Jesus quando eu estou preparando. Sério, não me ofende, Jesus. Não me ofende. O que me faz ficar ruim é poeira. A poeira, o gelo não me ofende. Graças a Deus, né? Vamos lá. Introdução. Laodiceia e nada tinha falta, possuía tudo em abundância. Aos olhos do Senhor, porém, não passava de uma igreja pobre, cega e miserável. O que lhes sobejava em riqueza temporais, faltava-lhes em bens eternos. Ela retrata as igrejas que, desconstruindo-se como reino de Deus, reconstrói-se como impérios humanos. Jesus não mudou, continua a zelar pela qualidade espiritual da sua igreja. Ele requer: sejamos fervorosos no Espírito, porque não haverá de aturar crentes mornos, indiferentes às reivindicações de sua palavra. A mornidão espiritual é repugnante ao Senhor. Observamos, pois, com reverência e temor, as evidências que nos reservou o Filho de Deus nesse domingo.